Neste vídeo serão apresentados mais dois exemplos de aplicação do desenvolvimento que foi feito para tratar problemas em estado estacionário e unidimensional. Desta vez, na equação de conservação será incluído um termo de geração de calor. O programa que foi desenvolvido no vídeo anterior, ele já contempla a possibilidade de acrescentar esse termo de geração composto de uma parcela constante e uma parcela que varia linearmente com a temperatura. Nesse caso, o valor de Q que será utilizado vai ser constante, equivalente a 10 a 6 watts por metro cúbico. Essa equação, como já vimos no curso de fenômenos de transporte, ela tem uma solução analítica e aí é interessante obtermos a solução numérica e compará-la com a solução analítica para mais uma vez confirmar a qualidade das previsões obtidas por esse tipo de abordagem. Então, o sistema que vai ser considerado, na espessura da peça, que é de 0,02 metros, nós vamos ter uma superfície mantida a 100 centígrados, a superfície da direita mantida a 200 centígrados, a condutividade térmica do material equivalente a 0,5 watt por metro por Kelvin. A solução analítica desta equação diferencial, que foi apresentada no slide anterior, está apresentada aqui, onde TI e TE são as temperaturas nas duas superfícies, XL é a espessura da peça e TI é, mais uma vez, a temperatura superficial do lado esquerdo. Então, essa solução ela é obtida a partir da integração da equação diferencial que apareceu no slide anterior. Eu recomendo aqui que, como um exercício, vocês façam a verificação dessa integral, ou dessa integração, e verifiquem a validade desta equação. Então, é com essa solução que estabeleceremos a comparação depois de obtermos a solução numérica. Então, no programa que foi desenvolvido e apresentado anteriormente, nós utilizamos valores de SC igual a 10 a 6 watt por metro cúbico, SP igual a 0, lá contemplava condições de contorno de convecção nas duas superfícies. Uma das maneiras de implementar temperatura constante nas duas superfícies é utilizar valores de H bem elevado. Alguns valores da ordem de 10 a 4 até 10 a 6 já se ajustam bastante bem e forçam com que a temperatura na superfície se aproxime das temperaturas do fluido com o qual essas superfícies estão em contato. Então, o que foi feito, além de elevar bastante os valores de H nessas duas superfícies, foi especificar as temperaturas do fluido em 100 e 200 centígrados nos lados esquerdo e direito, respectivamente. Essas tabelas que estão apresentadas aqui, elas mostram os valores da coordenada de posição e as temperaturas, no caso a solução analítica, e do lado direito a solução numérica. Vocês veem que a diferença entre as duas temperaturas está aparecendo na quarta casa decimal, o que reforça mais uma vez a qualidade das previsões através de solução numérica. É claro que isto aqui está sendo feito apenas para exemplificar e mostrar que, através de uma formulação adequada, nós conseguimos solução numérica com a mesma qualidade da analítica. Normalmente, os problemas que iremos abordar e que são de relevância, onde utilizamos solução numérica, a maioria das situações são casos onde não há solução analítica. O exemplo final que será discutido é o exemplo de uma aleta. A aleta, uma das configurações de aleta é essa que está apresentada aqui. Nós temos uma superfície e quando a gente quer incrementar o processo de transferência de calor dessa superfície para um fluido ou de um fluido para a superfície, a construção ou a introdução de aletas, como, por exemplo, com essa configuração aqui, é útil para incrementar a transferência de calor. Tem vários componentes na indústria mecânica que utilizam esse tipo de arranjo. Um bastante tradicional é do Volkswagen Sedan, que tem um motor refrigerado a ar e o motor é todo aletado. Não exatamente com essa configuração, mas o princípio é basicamente o mesmo. Aqui nós vamos desenvolver uma simulação considerando que a transferência de calor está se dando apenas na direção longitudinal da aleta, que essa superfície aqui é mantida numa temperatura constante, igual a 100 centígrados, que essa superfície aqui está isolada, ou seja, o fluxo de calor aqui é zero, e a perda de calor que vai ocorrer ao longo da superfície lateral desse cilindro, nós a introduziremos no termo fonte, uma vez que aquela equação que foi tratada
ela aborda apenas transferência de calor ao longo da direção radial. Então, o termo-fonte é uma ferramenta extremamente útil, onde podemos introduzir não só efetivamente a geração de calor, mas podemos fazer algumas adaptações nas equações para simular alguns fenômenos que não estejam contemplados diretamente na equação diferencial. Então, aqui o que faremos será a implementação dessa perda de calor através da superfície, considerando que o fluido que está envolvendo essa letra está a 20 centígrados e o H é igual a 100. Eu lembro que a simulação ela vai considerar transferência de calor por condução apenas ao longo da direção X. A perda de calor que vai ocorrer na direção radial vai ser introduzida apenas através do termo-fonte e não será considerada o gradiente de temperatura ao longo dessa direção radial. Isso é uma aproximação que está sendo feita neste tratamento. Com as considerações que foram apresentadas no slide anterior, a equação de conservação de energia, no caso da letra, nessa região aqui, de x igual a 0 até x igual a L, ela pode ser resolvida, integrada, é um pouco mais trabalhoso. Essa solução aqui ela foi retirada do livro do Incropera, Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, e expressa a variação da temperatura ao longo da direção x, que é ao longo da direção axial aqui do cilindro, em função da temperatura do fluido e da temperatura da base. XL é a dimensão da letra, né? E N é definido por esse parâmetro que está aqui, é o produto do coeficiente de transferência de calor vezes o perímetro da letra, considerando uma circunferência, π vezes d, dividido pela condutividade térmica do material da letra e usando também a área da seção transversal da letra. Então, que é πd ao quadrado sobre 4. E o valor de XL igual a 0,2 é o comprimento da letra. Então, utilizando o mesmo programa anterior, agora com esses dados, XL igual a 0,2, a condutividade térmica do material que foi considerado 200 watts metro Kelvin, aproximadamente a condutividade térmica do alumínio. Para forçar a temperatura aqui em ficar em 100 centígrados, o artifício que foi utilizado foi fazer o H nessa superfície da esquerda tender a infinito, foi usado um valor de 10 a 5 e a temperatura do fluido 20 centígrados. E aqui do lado direito, para isolar a superfície, foi colocado um valor de HE igual a 0. Para pegar a parcela de perda de calor através da parede ou da superfície da letra, foi então definidos esse termo linear pelo termo fonte, menos H vezes P, que é o perímetro, dividido pela área da seção transversal da letra, e o termo constante, H, que é o coeficiente de transferência de calor, o perímetro sobre a área vezes TF. Introduzindo esse termo na equação de conservação, nós vamos introduzir a parcela devida à perda de calor através da superfície da letra. Finalmente, então, são comparadas a solução analítica apresentada lá no livro do Incropera com a solução numérica que foi desenvolvida aqui neste tratamento. Mais uma vez, a gente certifica um bom ajuste entre as duas, né? Nesse caso já há uma diferença na segunda casa decimal, mas nós estamos lidando com temperaturas da ordem de 30 até 100 centígrados. Essa diferença na segunda casa decimal a gente pode afirmar que é perfeitamente aceitável. Então, fornece mais uma vez uma previsão bastante adequada das distribuições de temperatura nas aletas também. Na próxima etapa, nós introduziremos o termo transiente para podermos trabalhar com a parcela relativa ao acúmulo e generalizar um pouco mais essa abordagem. Inicialmente, ainda focaremos em sistemas unidimensionais e, posteriormente, passaremos para bi- e tridimensionais.